aprendendo. Vamos orar para a gente iniciar essa aula. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida, pelo ar, comida, água, cama, Senhor, em que nós deitamos hoje, o teto, Senhor, que nos cobriu. Nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que provê tudo isso para nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor escreva, Senhor, nas tábuas do nosso coração, as letras desse livro. Nos ensine, Senhor, como viver segundo a sua direção, como nós vivemos segundo a sua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine verdadeiramente, Senhor. Faça-nos discípulos do seu Filho. Em nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nós terminamos Romanos na aula passada. Eu, o pastor e o Lucas, a gente ainda está em fase de decidir qual é a próxima etapa das nossas reuniões. Então, hoje é uma aula singular, o que se inicia e acaba hoje, tá? A gente vai ver hoje algo muito interessante, um assunto muito importante para a igreja, não só de hoje, mas como para a igreja da época que nós vamos ler o texto. E a gente vai para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Se quiser abrir aí, importante acompanhar. Tiago, capítulo 4, versículo 1. A gente vai para essa carta que é de um líder muito importante da igreja do primeiro século, um líder muito importante da igreja de Jerusalém. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Antes de a gente ir para o texto, vamos entender um pouco do pano de fundo do livro de Tiago, alguns dos motivos de Tiago escrever essa carta e também da autoria desse livro, tá? Primeiro, falando da autoria, a gente já teve uma aula sobre Tiago, mas vamos recapitular alguma coisa. Ela é muito ligada a Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um líder muito importante da igreja de Jerusalém. A gente tem informações que ele era uma pessoa de oração e muito ligada à Torá. Então, por isso, ele ganha um apelido que ele é chamado de Tiago o Justo. Existe uma linha de pensamento que diz que a autoria dessa carta não é de Tiago, mas é de um escritor anônimo que usou o nome de Tiago para ganhar credibilidade justamente por essa boa fama que Tiago tinha. Só que essa linha não é muito bem aceita, mas faz sentido a gente registrar aqui. Então, a autoria desse livro é de Tiago, irmão de Jesus, irmão do nosso Senhor. E aí, aqui, no primeiro versículo da carta, em Tiago 1, ele diz que a carta ela é endereçada às 12 tribos dispersas entre as nações. Então, a gente tem uma noção de que para quem Tiago está enviando essa carta. Tiago está enviando essa carta para os crentes judeus espalhados pelo mundo. Como a gente sabe muito bem, quando a gente estudou o livro de Romanos, existiu um momento do imperador Cláudio que expulsou os judeus de Roma. E a gente sabe que, tanto na história recente, a vida nunca foi muito fácil para os judeus. E, nesse momento, existia também isso que eles chamam de diáspora, né? essa espalhação do povo judeu. Então, ele endereça essas cartas aos crentes em Jesus Cristo, os judeus, ao redor do mundo. Então, como a gente vê que ele endereça essa carta a uma grande gama de pessoas, ele está falando de todas as tribos, ele fala, as 12 tribos espalhadas pelo mundo, a gente vê que é uma carta generalizada e não uma carta específica como a carta de Romanos. Então, Tiago ele não vai tratar de assuntos específicos de uma igreja, como Paulo fez naquele momento que a gente viu que havia aquela segregação entre gentios e judeus na igreja de Roma. Então, a intenção de Tiago é falar sobre assuntos gerais de interesse de Deus e para o seu povo.
A curiosidade aqui, antes de a gente seguir para as preocupações de Tiago, é que Martinho Lutero, a gente já falou muito do nome dele, e em breve a gente vai explicar um pouco da história. Martinho Lutero, o grande reformador, ele não gostava da carta de Tiago. Ele dizia que a carta de Tiago, entre as cartas, era carta de palha. Por que ele dizia isso? Porque Tiago, ele é uma carta prática, de teologia prática. Paulo, quando a gente vai ver a teologia paulina, não que ela seja só de teoria, mas ela fala muito de teologia robusta, engessada, grande. Tiago, ele fala de coisa prática, dia a dia, o que você tem que fazer. Lutero não gostava disso porque ele dizia que Tiago constratava muito, ou seja, era um pouco diferente, ou se levantava contra, a justificação pela fé. É o que Lutero achava. E aí a gente descobre, né, lendo o livro de Tiago, que não é verdade. Lutero está errado, com todo respeito a Lutero. Lutero está errado porque a gente vai entender as preocupações de Tiago, e as preocupações de Tiago são válidas. E uma das preocupações de Tiago, e é a principal preocupação de ele escrever a carta dele a esses crentes judeus espalhados pelo mundo, a principal preocupação é de que os crentes, eles se tornaram crentes, e agora eles estavam expostos às tentações que esse mundo podia prover para eles. Eles estavam expostos a esse mundanismo, que, dia após dia, esse sistema tenta nos doutrinar, de alguma forma, em todas as áreas da nossa vida. Não só na área da religião, mas no trabalho, no casamento, nas relações, no dinheiro. Esse mundo, dia após dia, tenta, de alguma forma, nos colocar, nos usurpar da palavra de Deus que tem no nosso coração. Esse é o intuito do sistema. Tiago estava muito preocupado com isso. Muito preocupado que nós, como crentes individuais, aceitemos isso no nosso coração, e muito preocupado que a igreja, como reunião, adotasse sistemas desse mundo. E aí, com essa preocupação, Tiago ele escreve essa carta, e isso fica muito bem expresso no versículo 4 que a gente leu, quando Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago está fazendo uma separação, se a gente for pensar, se a gente for desenhar na nossa mente o que Tiago está falando, Tiago ele faz uma separação de como Deus estivesse desse lado da sala e o mundo do outro lado da sala. Tiago está dizendo que aquele que quer se amigar com o mundo, ou seja, caminhar em direção ao mundo, faz-se inimigo de Deus. Porque Deus ele não comunga com a ideologia e o sistema do século, de nenhuma área. Em nenhuma área o sistema concorda com a palavra de Deus, e em nenhuma área a palavra de Deus concorda com esse sistema. Porque o intuito desse sistema, e aí nós já vimos que quando Adão come o fruto, ele decreta que toda a descendência dele caiu diante de Deus, sendo nosso representante, como a gente viu em Romanos 5. O pecado ele entra no mundo e ele toca o ser humano, e agora tudo que o ser humano faz vem do pecado, qualquer coisa, porque o ser humano foi encharcado por ele. Então, o sistema, a forma como nós, obviamente longe de Deus, a forma como nós pensamos família, a forma como nós pensamos dinheiro, trabalho, ela sempre vai ter um pouquinho do sistema do mundo. Porque o mundo, novamente, ele tenta doutrinar e subverter esse nosso coração. A gente vê essa preocupação também em Romanos 12, quando Paulo fala para a gente não se amoldar a esse sistema, não entrar no padrão dele, mas entrar no padrão de Deus. Então a gente vê aqui no versículo 4 que Tiago ele faz essa distinção clara. Existe um sistema, que é do mundo, existe um mundo, que tem os seus pensamentos, que tem a sua ideologia, que tem o seu sistema. Muitas vezes esse pensamento e essa ideologia pode parecer boa, e a gente tem Deus do outro lado. Tiago está dizendo que aquele que quer se amigar com o mundo,
quer ir junto num pensamento, num sistema, numa ideologia, ele faz inimigo de Deus. Então, a principal preocupação de Tiago era isso entrando na igreja. Porque o evangelho estava se espalhando, e graças a Deus, muitos adeptos estavam entrando a crer em Jesus Cristo, muitos adeptos de muitos lugares, tanto judeus como gentios. A gente vê depois que judeus eles rejeitaram mais em massa, mas os gentios eles aceitaram esse evangelho. Tiago tem essa preocupação de que quando as pessoas entrassem na igreja, fizessem suas reuniões, vivessem em comunhão, elas trouxessem consigo alguma coisa do mundo. A preocupação de Tiago, ela se mostra, e esse ponto ele vai reger o livro todo, e a preocupação de Tiago, a gente pode citar um ponto, de como o sistema tratava pobres e ricos na época. Até hoje, né, a gente vê que, muitas vezes, o pensamento do mundo, ou muitas vezes, se nós não pegamos vigilantes no Evangelho, o nosso pensamento é em dar honra a quem tem mais dinheiro e a desprezar quem tem pouco. Tiago está muito preocupado com que isso entre na igreja. Esse é um ponto de Tiago. Muito porque, na igreja de Jerusalém, eles estavam passando por uma fome. É por isso que Paulo está trazendo uma oferta vinda de todas as igrejas gentias. Lembra que a gente falou na aula de Romanos? Eles estavam passando por fome e aquele povo estava sendo muito provado. E aí a preocupação de Tiago é que a igreja ao redor do mundo não fizesse acepção de pessoas. Ele vai falar que se nós vemos que um rico entra na nossa reunião e a gente dá muito mais honra a ele, a gente está fazendo errado. Ele é um como todos. E se um pobre entra na nossa reunião ou é da nossa igreja e nós desprezamos ele, isso torna-se errado. Não podemos fazer acepção de pessoas. E aí, isso fica muito expresso, essa preocupação de Tiago fica muito expressa, também em torno não só do livro dele, e aí a gente vai ver um pouco da beleza da Bíblia, de como ela é viva e ela era orgânica, ela foi escrita por pessoas que viveram na mesma época, principalmente no Novo Testamento. A gente vê em Gálatas 2:10, Paulo está falando de como os apóstolos aceitaram o ministério dele. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, vou ler o 9 e o 10. Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Versículo 10, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, provavelmente nessa conversa de Tiago, Paulo, Pedro e João, Tiago, ele traz esse assunto. Paulo, a gente concorda que você vá aos gentios, mas não esqueça dos pobres. Essa acepção de pessoas que o mundo faz, não deixe que entre na igreja. Então, como a Bíblia, novamente, ela não foi escrita por robôs, ela não foi escrita por pessoas que não comunhavam umas com as outras. Tiago, em sua conversa, expõe isso a Paulo e pede para que ele tenha isso em mente. E Paulo e Tiago, muito provavelmente, eles conversaram muito sobre o Evangelho. Por quê? Porque a gente vê, ao longo da carta de Tiago, muitas vezes, a carta de Tiago parece uma resposta à teologia paulina, uma resposta ao evangelho que Paulo pregava. E não uma resposta no sentido de que Tiago e Paulo discordavam daquilo que pregavam. Uma resposta no sentido de complemento. O livro de Tiago é um ótimo complemento à teologia paulina. Nós viemos agora de muita teologia paulina. Quando eu digo teologia paulina, é a teologia, ou seja, o estudo de Deus, aquilo que Paulo escreveu sobre Deus. E a gente vem disso de Romanos, e Tiago ele é um ótimo complemento. Então, Tiago ele tinha essa preocupação de como o mundo, como esse sistema, essas vontades,
essa cultura que vinha de fora afetava a igreja de Deus. E, de fato, ainda hoje, é um desafio para a gente. Se foi um desafio para Tiago no primeiro século, e ele viu isso acontecendo, é um desafio para a gente hoje. E, como eu disse, o sistema, dia após dia, ele tenta colocar um pouquinho de sal nessa massa que é a igreja. Tenta colocar um pouquinho do teu tempero. E aí a gente pode pensar, um dia nós vamos nos ver livres em vida desse sistema que muitas vezes nós nos pegamos pensando da forma como eles pensam. É algo natural para a gente. Por que é natural? Justamente porque nós somos retirados desse sistema de trevas. Mas, de qualquer forma, a nossa carne ainda milita com o nosso espírito. É isso que o Tiago vai dizer. Então, muitas vezes a gente se pega pensando nisso. Então, é um desafio, não só para Tiago naquela época, mas também para hoje. Porque o Evangelho, ele não só transforma a sua vida espiritual. O Evangelho, ele é uma mensagem de ruptura completa com o sistema desse mundo. Quando Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está trazendo um sentido do tipo, e também quando a gente vê em muitos outros lugares, como em Colossenses, que ele fala que nós somos retirados do reino das trevas e colocados no reino da luz do Filho. Jesus está dizendo que nós somos retirados do sistema, colocados à parte. Como se o sistema fosse um rebanho gigantesco, como as pessoas desse mundo fossem um rebanho gigantesco. O pastor, como diz João, é o diabo, o mundo jaz no maligno. Deus nos retira desse sistema. Não é como se Deus só nos limpasse e nos colocasse para andar novamente nisso. Não, Deus nos retira. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que o mundo pode fazer contra a gente? Se nós somos retirados desse sistema. Se o mundo vai empregar fome aos cristãos, a gente toma a palavra de Jesus dizendo que nem só de pão verá o homem. Se o sistema, ele tenta, muitas vezes, e aí cada vez mais, impedir a propagação do Evangelho, nós vemos pela história da igreja que quando a igreja é perseguida é quando ela cresce. E aí o que mais o mundo pode fazer com a gente? Matar? Paulo vai dizer que é lucro. Morrer é lucro e viver é por Cristo. Então, Deus nos retira completamente desse mundo. Deus nos retira desse pensamento. Obviamente, nós temos obrigações com esse mundo ainda. Nós trabalhamos, nós estudamos, e tudo isso para a glória de Deus. Mas, quando nós entramos no Evangelho de Cristo, nós temos que reconhecer que não é só nossa visão sobre Deus que vai mudar, mas nossa visão sobre o nosso próximo, sobre o trabalho, sobre dinheiro, sobre família. E é muito bom a gente fazer essa introspecção, ou seja, a gente pensar naquilo que a gente tem de opinião e fazer o filtro da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós vamos nos pegar pensando exatamente como o mundo. Nós vamos nos pegar pensando em como esse sistema rege a vida deles. E, novamente, nós somos retirados, apartados disso. E nós temos esse desafio hoje de colocar a nossa vida diante da palavra, colocar a vida da nossa família, da nossa igreja, e por aí vai. E sempre filtrar, será que todos os nossos pensamentos são condizentes com a palavra de Deus? E é um desafio hoje, porque, infelizmente, alguns desses pensamentos já entraram na igreja. Já entraram e, desde a época de Tiago, é uma luta, imagina com a gente, tá? Um exemplo disso, um exemplo desse pensamento do mundo, que infelizmente afetou a igreja, é a teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade?
uma definição que eu achei para a gente começar. É uma corrente doutrinária que defende que os cristãos foram criados por Deus para prosperar em todas as áreas da vida. Todo sofrimento é visto como falta de fé e falta de determinar a vitória. O crente bem-sucedido é aquele que tem fé e tem saúde plena, física, espiritual e emocional. Ficar doente indica falta de fé em Deus. A teologia também prega a riqueza material e a pobreza não faz parte dos planos divinos para os cristãos. Então, essa teologia da prosperidade, esse pensamento de que Deus nos fez para prosperar em todas as áreas da vida física, ele adentrou na igreja. E a gente vê que denominações inteiras, e muitas vezes pessoas são entregues e rendidas a esse pensamento. O que Tiago vai dizer para a gente sobre isso? Tiago ele começa a carta dele fazendo uma jogada muito interessante para a época, e a gente vai entender um pouco. Tiago ele fala no versículo 2 do primeiro capítulo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa palavra alegria, ela tinha um sentido muito importante para aquelas pessoas da época. Por quê? Quando alguém escrevia uma carta, principalmente em Roma, no começo da carta, ele orava aos deuses para que a pessoa que lesse a carta, a pessoa que foi endereçada a carta, recebesse alegria, paz, saúde. Só que essa oração era muito como, e obviamente Roma e aquele mundo gentil, principalmente os gregos e os romanos, eles eram politeístas. O que é ser politeístas? É ter vários deuses. Eles tinham vários deuses. Vários. E quando alguém escrevia uma carta, eu fosse escrever uma carta a um irmão dessa igreja, não a um irmão, se eu fosse escrever uma carta a alguém, eu fosse do mundo daquela época, eu colocaria que você tenha paz, alegria, no sentido de que um Deus que desse paz e alegria desse a você. E esse sentido também era que esses deuses, eles serviam para servir o homem. Esses deuses, eles existiam para justamente servir a humanidade, dar a eles paz e alegria. Tiago ele faz essa jogada, e aqueles leitores entendem muito melhor que a gente, mas a gente pode ter uma noção. Ele vai falar de alegria, mas ele vai falar de alegria no meio da tristeza. Ele vai falar que a gente tem que considerar motivo de alegria que nós estamos sendo provados nesse mundo. De que alguma coisa de ruim possa estar acontecendo com a gente, Tiago diz, considere motivo de alegria isso. E aí a gente pode pensar, Deus provavelmente, e aí entra um pouco dessa teologia da prosperidade que afeta a nossa mente e afeta, como eu disse, muitas vezes dominações todas. A gente pode pensar, Deus me prova para me dar alguma coisa. Deus me prova para a gente receber algo nessa terra. Tiago, no versículo 12, ele vai falar qual é a recompensa dos provados. No versículo 12 do capítulo 1, Tiago vai dizer o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A recompensa do provado não é algo nessa terra. A recompensa do provado é a coroa da vida. Então, quando nós entramos em contato com esse tipo de pensamento, esse tipo de interpretação da palavra de Deus, ela se torna fraca diante de vários contextos que nós vemos na Escritura. Um deles é Tiago. Então, como a gente viu, Tiago ele vai tratar, Tiago vai tratar de como o mundo ele pode afetar o cristão e a vida da igreja. E aí, como a gente viu, Tiago, no primeiro capítulo, ele já disse que nós vamos passar por provações, e é como Tiago está dizendo que a vida do crente, como qualquer outra vida nessa terra, vai ser afetada pelas coisas ruins que acontecem nela. Nós passamos por uma pandemia há pouco tempo, e, de fato, muitos cristãos morreram por causa da Covid. E muitos cristãos não. Deus nos abandonou? De forma alguma.
coisas ruins, infelizmente, nessa terra passam por nós. Lutas, angústias, doença, desemprego, fome, sede. Essas coisas acontecem. Tiago está dizendo para a gente considerar com alegria isso. Como a gente viu no capítulo 5 de Romanos, todas as coisas cooperam para que nós, cada vez mais, sejamos participantes da glória de Jesus Cristo. Tudo coopera na nossa vida para que Cristo seja formado em nós. Então, Tiago, ele está introduzindo isso como uma igreja, principalmente em Jerusalém, onde ele era líder, passava por fome e muita perseguição. Tiago não via isso como punição de Deus. Tiago não via isso como ausência divina. Tiago está dizendo que Deus nos permite passar por isso para que sejamos aprovados. Cada vez mais termos fé. Cada vez mais confiarmos de que é Deus que nos levará àquele grande dia, salvos em Jesus Cristo. Indo para o texto lido hoje, no capítulo 4 de Tiago, Tiago ele vai tratar sobre submissão a Deus. E aí eu citei uma das correntes que hoje nós vemos que, vão um pouco contra aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Tiago vai falar no capítulo 4 sobre como a nossa oração, como nossos desejos, como aquilo que a gente quer, muitas vezes nós não colocamos debaixo da submissão de Deus. Um ponto muito interessante para a gente ver, e aí é muito interessante a gente pensar e estudar isso, o pecado original, a tentação original, a primeira tentação que surgiu para o ser humano, qual que foi? Você vai ser Deus. Deus não quer que você coma, o diabo falando para Eva. Deus não quer que você coma porque você vai se tornar igual a Ele. Você vai comandar a coisa toda. Você vai dizer para a coisa ao seu redor, e isso vai acontecer. Eva foi tentada nisso e cedeu. Dia após dia, nós vemos que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, que afetou o nosso coração, afeta a gente. Nós queremos ser deuses. Nós queremos mandar e desmandar na gente, no nosso próximo, nas coisas ao nosso redor. E Tiago, ele está dizendo que quando nós deixamos esses desejos tomar o nosso coração, nós estamos fazendo isso porque nós não colocamos isso em diante de submissão a Deus. Nós não estamos orando a Deus falando, seja feita a tua vontade. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Então, no versículo 1 do capítulo 4, Tiago vai dizer, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo diretamente de como as brigas que aquele povo estava experimentando em diversos lugares. E aí no versículo 3, Tiago vai dizer muito sobre o domínio da língua. De como nós devemos refrear a nossa capacidade de falar e inflamar as coisas. Tiago vai dizer que essas contendas que estavam acontecendo no meio do povo, eles vêm de desejo do nosso coração. Não é como, e obviamente, o diabo, Lutero dizia que o diabo ele entra na nossa vida onde a cerca é mais baixa. Não é como se o diabo, por ação só, incitasse esse desejo no nosso coração. Isso vem de dentro. Nós somos cúmplices do diabo muitas vezes. Então ele está dizendo que aquelas brigas que aquele povo podia estar experimentando, e brigas diversas, por causa da língua, como a gente viu no capítulo, como o Tiago disse no capítulo 3, isso vinha do desejo do coração deles, do desejo dessa carne, desse corpo humano que foi afetado pelo pecado original, de sempre militar, trazer o que quer fazer. Sempre colocar e bater o pé dizendo, eu quero fazer isso. Eu quero que minha vida seja assim. Eu não quero que aquela pessoa fale desse jeito. Esses desejos, eles vêm do coração. Guerreiam contra nós. Tiago, no versículo 2, vai dizer que esses desejos, e aí nesse sentido, Tiago vai começar a falar de oração, esses desejos, eles vêm ao nosso coração e a gente cobiça as coisas.
A gente olha para o gramado do vizinho e acha muito mais verde. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que temos, nós não estamos satisfeitos nunca com aquilo que possuímos, e quando nós olhamos para o mundo, para o sistema desse mundo, em que ostenta, e que o padrão de vida é, se você tem algo, você é alguém, nós cobiçamos isso. O desejo do nosso coração aflora, olha isso e fala, eu quero. E aí, logo em seguida, ele fala, vocês cobiçam as coisas e não as têm. Ele está dizendo no sentido, vocês cobiçam essas coisas, e mesmo que vocês obtenham elas, isso não satisfaz vocês. Vocês estão sempre para o próximo. Vocês pegam e querem alguma coisa. Pegam e querem alguma coisa. Isso não satisfaz vocês. Em seguida ele fala, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E, obviamente, aquele povo não matava uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte, vocês chegam ao extremo para conseguir o que querem. Vocês nem percebem, mas vocês se colocam numa situação para fazer aquilo que quer, para dizer aquilo que quer, para sentir aquilo que quer, numa situação que é deplorável, que diante de Deus é humilhante. Eu estava vendo uma pregação sobre isso, e um dos exemplos que o pastor usava era que, quando nós ouvimos algumas histórias, tipo, lembra daquele fulano que era crente, vinha na igreja, largou a mulher de 30 anos, está vivendo na droga. Chegamos a extremos para satisfazer o desejo do nosso coração. Nós matamos e invejamos, e mesmo assim, nós não conseguimos satisfazer esse vazio, esse desejo que aflora em nós. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Aquele que tem o desejo aflorado, quando o nosso desejo toma o nosso coração, muita pouca vez a gente vai orar a Deus. Tiago está dizendo isso, vocês são inflamados pelos seus desejos, vocês entram em contenda, vocês chegam a extremos para satisfazer o coração de vocês, mas vocês nunca oram sobre isso. Vocês nunca colocam o joelho no chão e colocam isso diante de Deus. E aqui ele vai começar a tratar sobre essa submissão a Deus. No versículo seguinte, no versículo 3. Quando pedem, não recebem. Têm motivos errados para gastarem seus prazeres. Quando estamos inflamados pelos nossos desejos, nós mal oramos. Quando a gente está naquela semana que a gente só sabe pecar, satisfazer aquilo que a gente quer, a gente mal ora. E quando ora mal. Porque ora pedindo aquilo que quer. Ora pedindo para que o umbigo, o ventre, o estômago seja aliviado. É egoísta o motivo que nós colocamos o nosso joelho no chão. E aí, Tiago vai dizer que quando nossa motivação é egoísta, quando a nossa motivação quer desfazer os nossos prazeres, esses prazeres que vêm do coração, Deus não dá. Deus nem ouve. Então, Tiago vai dizer, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E quando uma pessoa, ou a gente, aquele povo daquele primeiro século, coloca nosso coração inflamado pelos nossos desejos, e aparentemente, se nós olharmos para eles, eles podem beber de boa intenção. Mas muitas vezes não são esses desejos que tomam o nosso coração. Porque, de novo, como a gente já viu, a preocupação de Tiago é que o sistema desse mundo adentra a igreja. E o que o sistema desse mundo diz? Você quer, você faz. Você toma, você compra. Quem é feliz é quem tem o carro do ano. Quem é feliz é quem tem o próximo celular. Quem é feliz é quem tem a roupa mais cara. A gente vê isso com esse boom de influencers das redes sociais. Milhões e milhões de seguidores para ver o que acontece na vida dessas pessoas que têm tudo. E Tiago vai dizer que elas não têm tudo porque isso não satisfaz elas. E se nós seguirmos esse exemplo, vamos cair na mesma coisa. A preocupação de Tiago é que nós cada vez mais nos amiguemos com esse mundo, com esse sistema que fala cada vez mais. Você deve buscar mais, você precisa de mais, e mais, e mais, e mais, e mais.
Então, a preocupação de Tiago é essa. Que a gente coloque para dentro do nosso coração, da nossa igreja, da nossa família, aquilo que o mundo diz. E aí, como a gente viu no versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Se nós aceitarmos qualquer que seja, por mais inofensivo, qualquer que seja o pensamento mundano, se nós aceitarmos no nosso coração, nós estamos nos fazendo inimigos de Deus. Tiago é muito sucinto e prático no que fala. Ele não toma atalhos para dizer isso. E aí a primeira palavra, que na minha tradução está adúlteros, mas muitas vezes está infiéis, é justamente de adultério. Deus ele vai usar muito essa colocação no Antigo Testamento, colocando ele como esposo, e Israel, que era seu povo, como esposa. Não é muito diferente do que nós vemos hoje. Deus continua sendo nosso marido, no sentido de que nós temos uma aliança com Ele. No dia que você proclamou sua fé publicamente, descendo as águas do batismo, você fez uma aliança com Deus. Não com as pessoas ao seu redor, com Deus. Tiago está dizendo que aqueles que querem se amigar ao mundo, deixar que esses pensamentos entrem, não só no coração, mas na igreja, façam inimigos de Deus. Traem Deus. E, pior do que ser traído, é ser traído com seu inimigo. Se já é ruim que o seu marido ou sua esposa te traia, imagina com um inimigo seu. É isso que nós fazemos muitas vezes. Nós traímos Deus com o inimigo dele, que é o mundo. A preocupação de Tiago ela é nítida durante toda a carta, de falar, gente, existe esse mundo, existem as coisas do céu, de Deus, do Evangelho. Nós não podemos misturar essas coisas. Nós somos apartados disso. A gente vê isso, um exemplo disso, no capítulo anterior, no final do capítulo, quando ele está falando dos dois tipos de sabedoria. Ele está falando da sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto. Tiago ele tem essa preocupação de distinção. E aí, como a gente viu aqui, e a gente viu durante o livro de Tiago, é aqui que a palavra de Deus, ela entra em conflito com esse pensamento de prosperidade máxima. No começo de Tiago, no capítulo 1, Tiago vai dizer, e ele vai exemplificar de como o crente está sucinto a provações nesse mundo. Como ele está exposto a todas as coisas que acontecem com todas as pessoas. Afinal, o sol ele nasce sobre justos e injustos. Obviamente, nós contamos e temos a ajuda de Deus em todas as coisas que nós fazemos. Mas isso não quer dizer que nada de ruim vai acontecer na nossa vida. Jesus ele usa um exemplo, quando ele vai falar do homem sábio e do homem... eu não lembro a palavra que ele usa, mas eu vou usar tolo. Ele fala que o homem tolo é aquele que ouve as palavras de Jesus, não as pratica, é semelhante a alguém que enfinca sua casa sobre a areia. E aí, a próxima frase de Jesus é, quando vêm os ventos e as tempestades, é essa a frase de Jesus. A frase de Jesus não é, se vêm ventos e tempestades. Talvez chegue ventos e tempestades na sua vida. É quando. A gente tem duas certezas nessa vida, irmão. A primeira é que, quando nós morrermos, fecharmos nossos olhos e abrirmos novamente, nós vamos estar com Cristo. E a segunda é que o dia mau vai chegar. Sempre chega, para todo mundo. E quando chegar, nós seremos praticantes da palavra de Deus ou ouvintes? Essa é a preocupação de Jesus nesse exemplo e a preocupação de Tiago no capítulo 1 também. Ele fala, sede vós praticantes da palavra. Porque é praticando a palavra, é colocando a palavra em prática, aquilo que a gente ouve, que nós enfincamos nossa casa cada vez mais na rocha. E é aqui que entra em conflito esse pensamento de prosperidade máxima com a Bíblia. A teologia da prosperidade, ela coloca Deus como nosso servo. Nós pedimos e temos aquilo que possuímos. Mas aqui, nós vemos no capítulo 4 e também adiante, nós somos os servos de Deus. Deus não está ao nosso dispor para fazer aquilo que a gente quer.
Nós estamos ao dispor de Deus para fazer aquilo que Ele quer. É Ele quem determina o que acontece e o que não acontece. Nós precisamos abaixar a nossa cabeça. Tiago ele vai continuar dizendo isso. No versículo 6, ele vai dizer o seguinte: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando nós nos achegamos a Deus em nossos pedidos e súplicas, nós não podemos ser orgulhosos, como se estivesse reivindicando alguma coisa que nós temos direito. Nós colocamos as nossas orações diante de Deus com humildade. Senhor, se provém ao Senhor, está aqui a minha dificuldade. Senhor, se provém ao Senhor, está aqui aquilo que eu necessito. E aí Tiago vai dizer, e aí, novamente, se opondo ao sistema daquela época, novamente, quando a gente falou da alegria, do começo da carta, onde as pessoas elas escreviam o que deuses podiam proporcionar para aquelas pessoas, Tiago vai dizer que Deus, Ele não proporciona coisas automáticas para a gente. Nós devemos orar e orar com fé. Ele fala que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas peça a Deus não duvidando. Porque aquele que duvida é como a água, como a onda do mar, jogar de um lado para o outro. É inconstante. Quando nós nos chegamos a Deus, nós devemos primeiro ter em mente humildade. Deus não é o nosso servo. Ele é o nosso Senhor. E em segundo, com fé. Muitas vezes a gente se coloca em oração, orando por orar. Eu coloquei diante de Deus. Você crê que Deus pode fazer aquilo que você pede? Você crê que Deus está contigo? A gente vai ver no livro de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai continuar dizendo que, porque é necessário que aquele que dele se aproxima crê que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Como nós vimos, muitas vezes essa recompensa não é terrena. Essa recompensa é eterna. E se nós tomássemos muito mais como verdade as palavras de Jesus, de não ajuntar tesouros nessa terra, nós ficaríamos felizes com isso. Mas, de novo, a preocupação de Tiago ela é muito, muito válida para nós e para a igreja no geral, a igreja mundial. O sistema desse mundo, os pensamentos desse mundo, eles muitas vezes passam pela nossa cabeça. Uma prática muito comum para a teologia da prosperidade é a confissão positiva, que é a prática de determinar coisas para que elas existam. Quantas vezes você já viu alguém dizendo, ou muitas vezes você já disse, eu determino minha bênção, eu determino a minha vida próspera. E aí, esse determinismo, ele vem de duas coisas. Ou de uma lei da atração. Já ouviram falar de lei da atração? É algo que existe no mundo em que as pessoas elas falam aquilo que quer, porque elas acham que o universo vai ouvir e retribuir a elas. Então, eu preciso muito de um emprego novo, e todo mundo precisa, mas eu vou ficar falando isso para o universo. O universo vai me retribuir isso. Então, essa confissão positiva vem disso, ou você está determinando a Deus. Dá para determinar alguma coisa que Deus faz? Tem um vídeo muito engraçado de um pastor, o pastor Jeremias. Ele está falando um pouco disso. E ele vai falar o seguinte: chega na sua casa hoje, vai no seu cachorro e fala, eu determino que em vez de falar ao, você fale Zé. Seu cachorro vai falar? Ou pior, chega na sua esposa hoje, fala, eu determino que você faça o jantar. O que vai acontecer com você, irmão? No mínimo uma cara feia, no máximo você vai dormir no sofá. E muitas vezes a gente quer determinar a Deus o que fazer. Deus vai fazer isso. É isso que eu quero. Se a gente não determina nem para as coisas ao nosso redor, a gente vai determinar para o Senhor de todas as coisas. Então, o ponto de Tiago é nos colocarmos em submissão a Deus.
Ser submisso a Deus não é vir na igreja de domingo. Ser submisso a Deus é colocar toda a nossa vida debaixo da mão dele. Deus faz o que quer. Ponto final. De novo, nós pedimos pelas coisas que precisamos e queremos? Sim. Com fé, colocando isso debaixo de Deus. Mas existe uma frase que é muito importante. A oração, ela não transforma Deus, de nenhuma forma. Mas ela transforma aquele que ora. Não oramos a fim de informar a Deus como se Ele ignorasse os eventos e aquilo que estamos pensando ou sentindo. Antes nós oramos dizendo, seja feita a tua vontade. A oração, ela transforma o nosso coração. A oração, ela coloca o nosso coração debaixo de Deus. Quando nós oramos, pedindo aquilo que necessitamos e queremos, nós devemos aprender com Jesus dizendo, seja feita a tua vontade. Porque quando a coisa apertar, não é aquilo que você recebeu que vai te manter. Quando a coisa apertar, não é aquilo que Deus te deu que vai te manter em pé. É Deus. É o próprio Senhor. Então, muitas vezes, quando nós recebemos um não de Deus, ou quando Deus não responde às nossas orações, nós devemos fazer esse filtro. Será que eu me enquadro no capítulo 4 de Tiago? Será que a minha oração constante não está sendo submissa a Deus? Será que eu não estou pensando naquilo que Deus quer, deseja e tem por vontade? E é isso que Tiago 4 tem para ensinar a gente. Refrear os nossos desejos do coração, refrear esse pensamento de que nós temos direito de algo nessa terra, diante de oração. Não só dobrar os nossos joelhos, mas dobrar o nosso coração. Dobrar a nossa mente diante de Deus. Ser discípulo de Cristo não é meramente só, né? É também, mas não é só cumprir aquilo que Jesus disse. Mas também é ser submisso a Ele. Se Ele é o Senhor, e aí Paulo ele vai começar uma das cartas dele dizendo, Paulo, escravo de Cristo. O sentido de Paulo e aí, em muitas outras cartas também Paulo vai dizer, quando ele estava preso, Paulo, prisioneiro de Jesus. Paulo estava numa prisão, a prisão de Jesus Cristo. Jesus tem prisão? Não tem prisão. Paulo estava dizendo, tudo o que acontece na minha vida, tudo aquilo que eu enfrento com Cristo, e é provisão dele. Uma coisa que acontece na vida de Paulo, que a gente pode aprender, quando ele vai a Roma, ele naufraga. O barco quebra, todo mundo cai. E depois disso, ele é picado por uma cobra. Enfim, acontece inúmeras coisas com Paulo. Aconteceram inúmeras coisas com os apóstolos de Jesus Cristo. Inúmeras. Paulo vai chegar a dizer a Timóteo que todo aquele que quer viver piedosamente, ou seja, verdadeiramente com Cristo, vai ser perseguido. Por quê? Esses exemplos nos mostram que, novamente, como eu disse no começo, o sistema desse mundo, ele tenta cada vez mais nos colocar em xeque diante de Deus e fazermos que nós não sejamos submissos a Ele. Mas, se nós formos submissos a Deus, se nós somos verdadeiramente servos dEle, esse mundo não pode fazer nada com a gente. De novo, se é fome, nós tomamos a palavra de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se é sede, nós temos a água viva. Se chegarmos à morte, é lucro. Então, quando a preocupação de Tiago e a preocupação da nossa mente é sempre filtrar aquilo que nós estamos crendo, sempre filtrar o modo que nós chegamos a Deus. Será que não tem um pedacinho de mundo naquilo que eu estou pedindo? Será que não tem um pedacinho de mundo quando eu me achego a Deus? Será que eu não estou reivindicando alguma coisa, como se Deus fosse obrigado a me dar? A preocupação de Tiago é válida. E aí, para a gente terminar,
versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, ele vai dizer assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então a gente aprende com Tiago, e muito diferente daquilo que a gente pode ouvir hoje em dia por aí, nós devemos nos submeter a Deus, sempre. Deus, ele não é algo inanimado, Deus não é um gesso, Deus não é algo que não tem pé, boca, coração e vontade. Deus tem sua vontade. Na oração que Jesus ensina para a gente, ele deixa claro para a gente orar para que seja feita a vontade de Deus. E pode não parecer para a gente, mas a Bíblia ela nos confirma que essa vontade revelada já a nós, através da Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Porque cada vez mais ela nos torna aquilo que nós vamos ser, parecidos com Cristo. A imagem do Filho de Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado, e temos vários outros exemplos, de quando o mundo tenta doutrinar o cristão. Isso é sutil. Isso está dentro da igreja. Isso está no nosso meio, muitas vezes. Isso está no nosso coração. O ensinamento de Tiago é para que a gente se ajoelhe e peça a Deus misericórdia e submissão. Amém? Se os irmãos tiverem perguntas ou algo a acrescentar, dizer, é esse o momento. Se não, vamos orar para a gente ter um culto abençoado. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra revelada. Te agradecemos, Senhor, porque essa preocupação de Tiago chegou a nós através da sua Bíblia. Nós pedimos, Senhor, diante do Filho Jesus e por meio dele, que nos ajude com os desejos do nosso coração, Senhor. Nos ajude a submeter esses desejos a Deus. Nos ajude a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor, sobre isso. Pedimos, Senhor, que ajude-nos, Senhor, a vencer esses desejos e paixões da carne através da oração, Senhor. A submissão a Deus. Pedimos também, Senhor, que o Senhor acalente o nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos traga refrigério quando passamos muitas vezes pelas provações que Tiago disse. Nós precisamos do Senhor até para enxergar que o nevoeiro ele vai embora, de que a tempestade ela passa e que o futuro é com Cristo, em sua eterna cidade. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esse culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor ouça, Senhor, nossas súplicas, nossas ações de graças. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja em nosso meio, nos apacentando e ouvindo, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração. É no nome santo do seu Filho que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom culto para a gente.